Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, prezados estudantes, aspirantes auriculoterapeutas e auriculoterapeutas e simpatizantes, sejam muitíssimo bem-vindos. Você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia, um dos nossos audaciosos quadros desse projeto da Academia Auricular. Então, para você que quer aprender a eliminar as dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata, você vai estar no lugar super certo. Então, nessa edição especial, nós estamos trazendo alguns temas bastante interessantes, especialmente para quem está buscando aprender cada vez mais sobre a auriculoterapia. Especialmente quem começou recentemente ou quem está começando, muitas vezes passa por algumas dificuldades em relação a começar os seus atendimentos. E, dependendo de onde foi que encontrou a sua formação, acaba vindo com muitas inseguranças, muitos medos, que muitas vezes são distorcidos por falta de conhecimento de quem acaba propagando esse tipo de informação. Então nós estamos aqui hoje, ontem nós falamos sobre como a auriculoterapia pode contribuir com o paciente no tratamento do câncer, porque é uma das desinformações que as pessoas recebem, que não pode tratar paciente com câncer, ou que não pode, deve evitar muita coisa. Então muitas vezes acaba não agindo em relação à insegurança que tem sobre aquilo que está fazendo. E uma outra dúvida muito comum que eu observo é justamente em relação ao tratamento de gestante. Então muitas vezes as pessoas ficam com mais medo de tratar a gestante do que ter a certeza daquilo que ela pode fazer para ajudar, especialmente com a auriculoterapia. Então lembro quando nós tínhamos o nosso ambulatório social. Aí muitas vezes eu estava na supervisão do ambulatório. Aí chegava uma paciente nova e estava gestante, né? Ou ela chegava já com aquele barrigão, ou quando chegava no atendimento, estava na maca, os estudantes reunidos ali, aí ela falava, eu só queria falar que eu estou gestante de tantos meses. Aí ficavam olhando para a cara do outro, aí olhava para quem? Para mim. Aí eu acabava tendo que assumir o papel de terapeuta e não mais de supervisor, porque as pessoas muitas vezes ficavam com medo. Então, observando esse tipo de carência de informações, e aí a gente foi para aquela sabatina para mostrar que, cara, grávida também é uma pessoa que precisa de atendimento. Então, hoje nós estamos aqui para desmistificar muita coisa que é falada, especialmente em relação à auriculoterapia, aquilo que pode, aquilo que não pode, mas eu estou aqui para mostrar para vocês o porquê de cada uma dessas situações. Então, vai ser um tema bastante interessante e que traz muita relevância, especialmente para quem está buscando aprender cada vez mais sobre esse grandioso universo auricular, que cada dia tem uma surpresa diferente, é sempre uma caixinha de surpresa. Mas se você não começar e não seguir, e não experimentar e se aprofundar cada vez mais, aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Tá bom? Então, para trazer mais clareza, mais segurança e mais alinhamento em relação ao tratamento que vocês podem dar para as pessoas que vocês forem encontrar ao longo da trajetória de vocês como auriculoterapeutas, é que esse quadro foi desenvolvido e esses temas precisam ser trazidos à tona para que gere muito mais clareza e as possibilidades de tratamento sejam também mais assertivas e mais intensas. Combinado, pessoal? Então, muito bem-vindos a todos que já estão aqui. Estou vendo a Vivi, como sempre, marcando sua presença. Bruna, Daniela, Orquídeas com Amor, Adriana, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui, aqueles que vão aparecer ainda. Então eu vou falando aqui, vou dando minhas contribuições para vocês, e quando eu estiver finalizando minha linha de raciocínio, ou quando eu tiver um tempinho para respirar aqui, eu paro e dou uma olhadinha nos comentários de vocês e a gente vai seguindo, tá bom? Que o conteúdo sempre é daquele jeito, com bastante qualidade e intenso, para que vocês possam sair daqui sem dúvidas, ou pelo menos muito mais seguros do que chegaram. Excelente? Então vamos nessa batida a partir de agora. Então, o tema sobre medos e inseguranças, nesse subtema, falando sobre a gestante, tratamento do auriculoterapeuta para a gestante, vai ser a minha contribuição de hoje para vocês. Então, por que trazer esse tema? Porque, como eu falei, muitas vezes as pessoas chegam com muita insegurança de, posso tratar a gestante. Eu ouvi falar que se eu tratar a gestante, ela corre risco de perder o bebê. Ela corre risco de perder o bebê até dormindo, por se engasgar com um copo d'água, com qualquer coisa. Então não vai ser o seu tratamento auricular que vai trazer o maior risco para ela. Pode ser? Pode ser, se você não souber fazer da forma correta. Então estamos aqui para alinhar o porquê e como fazer da forma correta, e por que as gestantes merecem o tratamento
não só no início da gestação, que é fundamental também o tratamento auricular, mas em toda a sua gestação, em todos os meses de vida daquele bebê que está em formação, é fundamental o acompanhamento com algum tipo de terapia, especialmente trazendo a auriculoterapia, porque ela é uma forma muitíssimo completa de acessar todos os padrões físicos, funcionais, emocionais e comportamentais daquela gestante. Então nós vamos ver quais são também as possibilidades da auriculoterapia para com o desenvolvimento embrionário daquela criança e também da saúde da mãe, que é fundamental também em todo esse processo gestacional. Então, muitas das pessoas acreditam que não se pode tratar a gestante, especialmente muitos auriculoterapeutas. Então, como eu falei, às vezes informações distorcidas de pessoas que vieram antes e ensinaram assim, acaba gerando esse tipo de insegurança. E vamos desmistificar tudo hoje. Então, para que a gente fale sobre como tratar a gestante, é interessante a gente entender como se forma todo o processamento do embrião, especialmente nesse padrão muito mais sutil, energético e que dá o embasamento para tudo aquilo que nós vamos falar hoje em relação a essa visão oriental de formação da criança. E depois a gente parte para a parte mais técnica da auriculoterapia em relação a isso tudo. Excelente? Então, no contexto geral, a criança ela precisa ser formada através de duas energias, que é a energia do pai e a energia da mãe. Então, sem esse encontro do espermatozoide com o óvulo, não se concebe a vida. Então, dentro do padrão de formação embriológica energética, de tudo aquilo que vai dar a origem àquele ser humano, antes do despertar da primeira célula, precisa haver a união do espermatozoide com o óvulo. Então, no momento dessa fecundação do espermatozoide com o óvulo, acontece um disparo, um start. É como o Big Bang acontecendo, né? Por permissões divinas, logicamente. Então, quando isso acontece, aquele estalo, a formação que vai dar origem à primeira célula, e depois essa célula vai se replicar cada vez mais para gerar aquilo que nós somos nos dias de hoje. Então, esse primeiro start, ele é um padrão, ele é um quantitativo energético. Então, ele tem uma faixa de atuação. Então, essa fusão do Yin e do Yang vai gerar uma união e essa união vai gerar um desprendimento de energia. Essa energia ela é quantificada. Então, ela tem um padrão máximo e tem um padrão mínimo. Quando passa do padrão máximo, significa que aquele possível ser humano não vai ser concebido nesse planeta porque é uma energia muito superior ao nosso padrão planetário. E, da mesma forma, menos do que isso, não vai ser possível gerar a vida. Então, dentro de um padrão de normalidade, quanto mais próximo do padrão máximo de energia, melhor vai ser a formação e desenvolvimento daquele ser humano, daquele feto. Então, quanto mais perto do padrão máximo, melhor vai ser o desenvolvimento embrionário. Ao passo que, quanto menor, mais dificuldade e mais possibilidade de não dar certo aquela gestação. Então, dentro desses padrões quantificados, essa primeira célula, essa primeira origem da vida, ela vai ser replicada. E aquele padrão energético vai seguir replicando em todas as demais células daquele futuro ser humano. Então, esse padrão energético, ele se replica. E quanto maior for esse padrão energético, melhor para o desenvolvimento embriológico. Então, quer dizer que se o bebê depende da saúde da mãe e do pai, e a saúde da mãe e do pai for meio precária, o padrão vibracional deles estiver um pouco baixo, significa que ele tem muitas propensões a ter um desenvolvimento mais dificultoso? Com certeza, é assim que acontece. Então, não só o estado de saúde do pai e da mãe no momento da concepção, mas também como é que aconteceu aquele tipo de fecundação. Se foi com consentimento, se foi com preparo, se foi de forma harmônica, se foi em estado consciente ou não, tudo isso vai influenciar não só no desenvolvimento, mas também em todo o desenvolvimento da personalidade daquela criança também.
Se não for na primeira infância, vai ser na segunda, se não for na segunda, vai ser quando adulto, mas uma hora ou outra a natureza vai encontrar uma forma de encaixar as peças e fazer com que esses eventos precisem ser ressignificados ou olhados de forma mais atenta. Então, quando nesse processo gestacional, nesse quantitativo energético, nós precisamos também ter o acompanhamento e observar quais são os fatores que vão estar envolvidos nisso tudo. Porque essa mesma energia, que ela é o surgimento da vida, ela pode ser influenciada, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, a partir do momento da concepção, imagina que naquele ambiente que aquela mãe vive, ela deveria estar passando por um processo de harmonia, porque na verdade ela passa a ser agora o local de acolhimento de uma nova vida. E a vida, para se desenvolver, ela precisa de nutrição, acolhimento e amparo. Então, toda essa atenção que a mãe precisa dar, ela precisa de um ambiente onde ela se sinta acolhida, propensa para dar desenvolvimento e cuidado para aquela vida que ela está carregando a partir de agora. Só que as influências emocionais e do ambiente em que ela vive, quando não estão de acordo, podem gerar uma série de situações para aquela vida que está em desenvolvimento. A partir do momento em que ela se vê naquela condição de estar grávida, mas o ambiente fora, externo, é um local que não oferece apoio, não oferece conforto, não oferece carinho nem aceitação, tudo isso vai ser interpretado por ela e toda essa percepção e essa interpretação vai ser percebida também pelo útero. Então o útero, quando ela está em conflito, ele passa a receber um menor quantitativo de sangue. Quando ele passa a receber um menor quantitativo de sangue, fica também um menor aconchego, menos calor e menos conforto para aquela criança em desenvolvimento. E a partir daí, no inconsciente dela, nesse processamento que ainda está em formação, ela começa a perceber que toda vez que ela se mexe, por exemplo, a mãe lembra que está grávida e lembra dos conflitos que ela está tendo naquele ambiente. Então o útero recebe menos aporte sanguíneo por conta da preocupação e estresse da mãe. Com isso, o bebê recebe menos sangue e fica menos confortável. Então ele percebe que toda vez que ele tenta existir, aquele ambiente fica desconfortável para ele. Então, a partir daí, a partir do momento do nascimento, ele percebe que ele mantém, na verdade, todo aquele padrão, que é aquilo que ele já conhece daquela região uterina. Então, toda a energia para ele é concentrada na cabeça, porque ele deixou de utilizar o corpo, de se expressar, de surgir para aquela vida, porque quando ele fazia isso era desconfortável. Então, o padrão mental e comportamental dessa criança, a qual a mãe passou por um processo estressante durante uma grande parte da gestação, vai ser um padrão de uma pessoa muito mais isolada, muito mais reclusa, que não gosta de contato social, mas que tem um padrão mental muito além, muito mais desenvolvido do que as pessoas que, por exemplo, tiveram uma gestação super tranquila, super, né? E aí são as pessoas que vão ter a dificuldade nos relacionamentos interpessoais. E aí vem aquela famosa história de quando a criança nasce, que vai crescendo e deveria estar interagindo com os outros, com outras crianças, mas ela é muito quietinha, está lá no canto dela. Infelizmente vai ser uma possível candidata a ser taxada como autismo, TD, sei lá o que, TDAH, JK, L, M, não sei o que lá, de aprendizado. E aí vai ser aquela criança que vai ser tarjada por um determinado padrão de não aceitação ou não encaixamento nos padrões sociais e vai passar a receber o quê? Uma dose de medicamento pelo resto da vida dela por conta de um estado de comportamento que ela desempenha ou emite. Então, por quê? Por conta do processo gestacional. Então, para vocês observarem o quanto é importante que a mulher tenha a capacidade de assumir o papel de mulher dela, da feminilidade, da essência do yin, ao longo do processo gestacional, que deveria ser acolher, deveria dar carinho, deveria nutrir aquela vida, porque essa é a essência da mulher. E quando isso não acontece, os problemas vão acontecendo com quem? Com aquela criança que está no útero dela. E aí, lá na frente, quando essa criança, infelizmente, já vai estar em tratamento por ser
tajada como, ou taxada com um código qualquer dos especialistas, né, por transtorno, sei lá, disso ou daquilo, aí o problema vai ser a criança, né, e não a mãe, porque aí ela vai ter um amparo profissional, especialista, para rotular aquela criança como a problemática da história, e não ela. Então já assume que a culpa, né, a vítima, na verdade, é a criança, e aí exime a responsabilidade dela por não ter desempenhado o seu papel ao longo da gestação. Então, todos esses padrões podem e devem ser observados, e aí que entra o nosso papel como auriculoterapeutas para poder levar ao longo da gestação todo esse amparo, toda essa percepção, todo esse bloqueio e essa blindagem da gestante em relação a todo aquele ambiente, os aconselhamentos para a conduta que ela vai ter ao longo da gestação, como se portar, como ter a receptividade às situações em que ela deve evitar e aquilo que ela deve fazer para manter o curso mais normal possível da gestação que ela está levando. Então, se não fosse possível o tratamento, vejam só o que nós estaríamos negligenciando ao longo da gestação dessa pessoa. Porque a medicina chinesa, ela observa o padrão gestacional, a formação embriológica em 10 meses, porque são os 10 meses lunares. Se a gente for fazer as contas, vai dar os 9 meses que a gente tem em relação à nossa formação ocidental. Mas já no primeiro mês, e aí vocês têm que entender o seguinte também, que para que cada órgão comece a se desenvolver, o padrão energético antes deve estar estabelecido, previamente estabelecido. Então, quando nesse desenvolvimento embrionário, quando as células começam a se replicar de forma bastante rápida, acelerada e estruturada, nós temos um padrão energético que vai começar a dar forma e a moldar todo aquele embasamento que vai ser a forma do ser humano. Então, não só a forma física, mas também todas as estruturas internas. Então, as delimitações vão acontecendo por conta do padrão energético que vai moldando a matéria. E assim acontece também com todos os órgãos internos. Então, nesse processamento de observação, cada mês a energia vai ficar mais circulante em um determinado meridiano. Então, nesse contexto, no primeiro mês, acontece a formação do meridiano do fígado, energeticamente, e também das suas funções pré-estabelecidas, que lá na frente vão desempenhar os papéis mais adequados naquele ser humano. No segundo mês, acontece a formação do padrão da vesícula biliar, no terceiro, do coração, no quarto, do triplo aquecedor, que é o famoso Sanjiao, no quinto, o baço, no sexto, o estômago, no sétimo, os pulmões, no oitavo, os intestinos, no nono, o rim, e no décimo, o padrão energético da bexiga e também a construção mais energética de toda aquela estrutura. Então, todos vão se desenvolvendo ao longo de uma sequência, e essa sequência é muito levada em consideração em toda a medicina tradicional chinesa, desde a utilização de ervas, desde a utilização das agulhas e desde a utilização da auriculoterapia também, nós seguimos esse padrão de tratamento. Então, Marcos, você está falando que se no primeiro mês não for estabelecido um tratamento para melhorar a energia do fígado, ele pode vir a sofrer uma influência negativa lá na frente? Talvez sim, talvez não, mas o que eu sei com certeza é que tratar a gestante no primeiro mês, eu vou favorecer muito a energia circulante do fígado, tanto dela quanto do bebê que está em formação, porque os dois comungam das mesmas fontes de nutrição, seja nutrição alimentar ou seja nutrição energética. Então, quando nós manipulamos aquela energia daquele órgão e daquela estrutura para levar uma consciência maior, um melhor padrão sanguíneo e um melhor padrão energético, aí aquela estrutura vai ficar muito melhor nutrida do que se não tivesse sido nutrida. O fato de ser nutrida ou não vai depender, logicamente, do quanto e do padrão que aquela mãe está fazendo em relação ao seu nível de construção de vida para ela e também para a criança. Então, se não forem estabelecidas
a nutrição dela por vias alimentares ou respiração, os padrões energéticos das terapias vibracionais vão suprir todo esse aporte que está deficiente. Então, trabalhar com a auriculoterapia para o tratamento da gestante nesse padrão, no primeiro mês, para a nutrição do fígado, tanto dela quanto da criança, é estar indo de encontro àquilo que é pregado pelo padrão oriental para a nutrição daquela criança, daquele bebê e daquele desenvolvimento ao longo do processo gestacional. No segundo mês a vesícula biliar e no terceiro mês já o coração. Então, se eu negligenciar o primeiro trimestre de vida e falar que eu tenho medo de tratar a gestante, eu vou estar negligenciando a saúde do fígado, da vesícula biliar e do coração daquela criança e da mãe, que poderia ser muito melhor nutrido, utilizado e estabelecido melhor fonte e aporte sanguíneo e energético para essas três estruturas fundamentais que, se não forem bem nutridas ou bem desenvolvidas, nós podemos ter, logicamente, complicações ao longo do processo de formação e de vida dela. Então, não tratar a gestante por insegurança ou por medo ou por informações equivocadas, você deixa de estar contribuindo para o bom desenvolvimento daquela criança e também da interação da mãe com a criança. Isso nós estamos falando só do primeiro trimestre, tem o segundo e o terceiro. E aí, cada etapa dessas necessita de algumas atenções, mas jamais a negligência do não tratamento daquela pessoa que está em desenvolvimento. No mínimo duas, né, da mãe e da criança. Então, isso é o que nós podemos alinhar de forma positiva ao longo da concepção. E como é que a energia pode ser influenciada negativamente para aquele tipo de padrão não se estabelecer de forma correta, ou seja, o desenvolvimento do feto? Nós observamos também que ao longo do processo gestacional, como eu já falei, todas as dificuldades e padrões comportamentais que aquela criança pode ter quando aquela gestação não for bem alinhada. Então, a responsabilidade do pai e da mãe daquela criança seria, logicamente, estabelecer os papéis, logicamente, tanto do pai quanto da mãe. A mãe muito mais no acolhimento, nutrição e amparo daquela vida, e o pai na proteção e no provimento daquilo que aquela família e que aquela mãe vai precisar. Então, os conflitos já começam quando esses papéis não são bem estabelecidos. E quando o ambiente familiar em que eles vivem gera muito estresse, tanto para o casal quanto para a mãe, que é a principal responsável e principal figura que necessita dos cuidados. Então imagina as situações traumáticas acontecendo na vida daquela pessoa, daquela mãe, no sentido de que quando ela vem passando por um processo normal, natural, de acolhimento e os papéis bem estabelecidos do casal, muitas vezes eventos difíceis podem acontecer de forma esporádica. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam o que eu entendo, o que eu acho em relação ao que veio antes da concepção. Então, até quando os laços de antepassados influenciam diretamente na vida que nós vivemos nos dias de hoje? Eu entendo que assim, o que importa é o momento da concepção até o momento da partida daqui. Essa é a janela cronológica que nos importa. Tem algumas influências de antepassados? Pode até ter, mas elas não podem ser tão significativas a ponto de impedir a fluidez da vida nessa vida. Então, os conflitos eles vão começar a ser interpretados justamente no processo da concepção. Um pouco antes, um pouco durante e até o momento do nascimento da criança. Então, em que sentido? Aquela mãe, e aí você pergunta assim, como é que foi a sua gestação? A gestação da minha mãe foi super tranquila, né? Nunca teve nada, nenhum evento e tal. Mas a pessoa apresenta um determinado conflito que ao longo da história cronológica dela, a partir do nascimento, não é explicado. Mas quando a gente vai para a gestação, a gente observa muitos padrões que poderiam explicar justamente aquele padrão, aquela desarmonia que ela apresenta naquele momento. E aí, geralmente não, às vezes nada é relatado. E aí a gente começa um pouquinho antes. Então, assim,
E quando sua mãe estava para ter você, ou antes mesmo de engravidar, existiu algum conflito que ela tenha passado, um choque, alguma coisa, e a pessoa vai perguntar para a mãe porque ela não lembra. Aliás, ela não estava, né, naquele momento para saber desse episódio. E aí quando a mãe vai trazer à mente o que acontecia com ela antes da concepção, aí geralmente vem alguma situação, algum evento. Ah, perdeu o pai, ou os pais separaram, ou teve um acidente, ou teve um choque muito grande. E quando foi isso? Ah, foi um ano antes de me conceber, então não tinha nada a ver. Não, tem. Porque aquela influência, aquele choque, aquele padrão emocional, ele não passa também de um dia para o outro. Nós, seres humanos, infelizmente, temos um padrão diferenciado de liberação dos nossos traumas diferente dos animais. Os animais eles conseguem se liberar do trauma instantes após o trauma acontecer. Então ele percebe assim, ah, tô vivo, nada aconteceu comigo, então vida que segue. O ser humano não. O ser humano, por um mecanismo de defesa arcaico, ele acaba mantendo aquele trauma como um mecanismo de sobrevivência, como forma de se livrar daquele conflito em outro momento. Porque naquele momento o que mais importa é manter aquele trauma, até mesmo para que ele não venha acontecer novamente. Então até ele se liberar do trauma, se despertar e se desvincular, às vezes necessita de muita ajuda de profissionais que tenham capacidade de fazer isso. E na auriculoterapia nós conseguimos também estabelecer essas limpezas emocionais desse tipo de situação. Pelo menos aqui na Academia Auricular, na auriculoterapia integrativa, a gente consegue isso. Então, nessas observações, então nós observamos que um pouco antes da criança ser concebida, 1 ano, 6 meses, sei lá, um período antes, a mãe ainda estava vivenciando determinado evento difícil, determinada situação complicada, ou determinado trauma, ou evento que ela não conseguiu superar. Então aquele episódio ele vai ser muito significativo para aquele momento em que ela passa a conceber uma vida e também tem aquela influência vibracional, emocional e cultivando aquele tipo de emoção no peito dela. E aí aquilo sim pode ter muita influência nos padrões que a pessoa apresenta ao longo da sua vida toda, porque aquilo é comungado com a mãe e aquilo é algo que precisa ser observado. Então, quando acontecer essas situações traumáticas, pontuais e difíceis na vida da pessoa, por que é que eu não vou utilizar a auriculoterapia para conseguir trazer o alívio e para conseguir melhorar aquele padrão e limpar aquela informação para que a criança também não tenha esse tipo de influência? Eu devo, não é um ato de escolha, é um papel de obrigação. Então, nós não devemos escolher nesse caso, nós devemos agir. Porque quanto mais a gente agir, mais alívio e mais conforto e melhores padrões a gente vai trazer para aquela mãe. Crianças, sejam muito bem-vindos quem está chegando aí agora. Só me confirma aí como é que está o meu áudio. A Adriana falou que está sem. Aqui não está. Está com áudio ou não está? Só me manda um joinha aí falando se está sem áudio ou se não está. Se está bom. Se a imagem está boa, se o som está bom, aí a gente continua. Sim, o que? Tá com áudio? Estão me ouvindo? Não estão ouvindo? Tá certo, não tá? Tá bom? Sim para estar com áudio e não para não estar com áudio. Para você que está me assistindo, beleza. Então tá com áudio. Vamos lá. Então, nesses padrões a gente precisa observar que nós estamos fugiu. Então, da concepção, né, dos padrões energéticos. Então a gente precisa, né, ter o entendimento daquilo que estava acontecendo com a mãe, para que a gente possa influenciar ela de forma positiva e melhorar também a construção da formação da criança. Então, nessas situações, a energia
daquele quantitativo energético que eu falei no início da aula, ele pode ser influenciado, especialmente no sentido de manutenção daquele padrão energético, mas, da mesma forma que nós podemos influenciar positivamente aquele quantitativo energético, nós não. O ambiente pode influenciar negativamente aquele quantitativo energético ao ponto de gerar os conflitos posteriores ao nascimento que a pessoa vai ter, especialmente em relação aos transtornos comportamentais e possíveis desarmonias ditas como doenças aqui no Ocidente que podem acontecer com aquela criança. Então nada acontece por acaso, nada acontece ao bel prazer. Então, o que nós podemos utilizar da auriculoterapia em relação a melhorar essas situações da mãe? A começar, como eu falei, a Jane está pedindo para repetir a ordem dos órgãos que eu falei, né? Então, no primeiro mês é o fígado, no segundo a vesícula, no terceiro o coração, depois o triplo aquecedor, ou a função do Sanjiao, depois o baço, estômago, pulmões, intestino, rim e bexiga. Então, esses são os padrões de desenvolvimento mês a mês, padrão energético e vibracional que vai dando origem e sustentação e função para os órgãos internos da criança e também influenciados pelos órgãos e estruturas da mãe. Então, o que nós podemos tratar com a auriculoterapia? Especialmente no primeiro mês e no primeiro trimestre, a fixação da placenta, que é um padrão muitíssimo importante para que a vida continue acontecendo de forma maravilhosa. Então, esse tipo de nutrição depende também e é muito influenciado pela auriculoterapia. E aí vem o pessoal do contra falando que não pode usar o ponto do útero. E se não puder usar o ponto do útero, eu vou utilizar o quê? Para auxiliar a mãe para fazer a boa fixação do bebê. O que eu vou utilizar? O ponto da cabeça para poder fazer isso? Não, eu tenho que utilizar o ponto do útero, logicamente. Então, lembrando que o ponto que eu vou utilizar, depois eu vou falar da forma como nós vamos utilizar ele. Mas negligenciar esse tipo de tratamento é você estar condenando a mãe a... Cara, resolve aí sua vida. Eu sou terapeuta, mas eu não posso te tratar porque você está gestante. Peraí. Depois nós temos a possibilidade da nutrição do feto, e quando eu falo em nutrição do feto, nós temos que lembrar que o padrão nutricional dele vai se desenvolver através do sangue materno. Então, com esse tipo de nutrição, nós levamos muito mais aporte sanguíneo e energético para onde? Para a casa do bebê naquele momento que vai ser o útero. Então, num terceiro momento, vai ser o desenvolvimento, as etapas de desenvolvimento, tal como essas que nós falamos, de cada órgão, cada meridiano vai nutrir uma determinada estrutura mês após mês. Então, o desenvolvimento fetal vai depender também desse tipo de nutrição em cada mês da gestação. Depois, os famosos enjoos, que as grávidas muitas vezes sofrem tanto com esse tipo de complicação. Então, a auriculoterapia vai ter pontos excelentes, técnicas e recursos excelentes para que a gente possa melhorar também esse nível de conflito dela, porque o estômago vai estar sempre fragilizado e às vezes necessitando de uma atenção a mais. E depois também nós temos a adaptação da mãe ao bebê, então todo aquele padrão emocional, de acolhimento, de perceber a sua capacidade gestacional, de perceber que está carregando uma vida, de dar mais atenção, de ter uma percepção menos intensa em relação àquilo que está fora e focar mais naquilo que está dentro. Então toda essa consciência, esse acolhimento, essa conexão da mãe para com o bebê, nós conseguimos trazer também através da auriculoterapia, quando nós trabalhamos esses aspectos emocionais e essa adaptação dela com aquela nova vida que está chegando. Então é muitíssimo importante também. Outro padrão muito interessante, especialmente em relação aos padrões emocionais e comportamentais, é evitar a famosa depressão pós-parto. Porque quando nós fazemos isso, trabalhamos precocemente, antes do nascimento, nós já estamos trabalhando todo esse padrão emocional da mãe e a nutrição também, especialmente. Se nós conseguimos influenciar o tratamento de tumores, nós não vamos conseguir influenciar um padrão de uma vida que está nascendo. Então, trabalhamos em todos os aspectos para que a mãe fique harmonizada em todos os seus sistemas
e isso se converta em conexão maior com aquela criança e evite também as possíveis complicações gestacionais correlacionadas ao estado de comportamento dela após o nascimento também. Então a gente evita muito isso. Fora aquelas outras, como é que fala? Complicações gestacionais, diabetes, hipertensão que podem acontecer, a gente a gente diminui muito a incidência com um tratamento auricular de forma adequada. Outra situação também que a gestante pode passar a partir do momento que ela passa a ser mãe é a produção do leite. Então, com a auriculoterapia, nós conseguimos influenciar diretamente toda uma melhor qualificação de todos aqueles líquidos orgânicos que agora não são mais convertidos em sangue, porque ela não precisa mais daquele líquido para ser convertido em sangue, para fazer o processo de desintoxicação dela mês após mês, que é chamado de menstruação. Então, quando ela não precisa dedicar aqueles líquidos para serem convertidos em sangue e ir para a menstruação, aqueles líquidos agora são convertidos na formação do leite. Então, essa reorganização do fluxo hídrico e da conversão de líquidos, agora não para sangue, mas para leite, porque todos têm a mesma origem, então a gente consegue direcionar isso também através da auriculoterapia para qualificar melhor a produção do leite materno e, consequentemente, após o nascimento da criança, a distribuição desse sangue corretamente para o local de armazenamento deles, as glândulas mamárias, para que ele possa também ser direcionado para a alimentação agora diferenciada para aquela criança. Então ela não mais comunga da alimentação intrauterina, mas agora, tal como lá na frente, ela vai se alimentar como todos nós. E também as dores nas costas, já no terceiro trimestre, já começa a compensação da coluna, né? A barriga vai para frente, a coluna vai arqueando para trás, fazendo um arco invertido. E aí a mãe começa a sofrer com as dores na coluna. Começa a sofrer se não fizer um tratamento auricular de forma adequada, né? Se ela encontrar um auriculoterapeuta que tenha medo de tratar ela, aí vai sofrer a gestação toda, especialmente no final com as dores de coluna. Mas os auriculoterapeutas conscientes, formados aqui pela Academia Auricular, vão ter plena consciência e plena certeza de como conduzir um tratamento gestacional de forma adequada para a mãe e para todos os ciclos de vida da mulher também. Então, com isso, as dores nas costas que já vêm lá no finalzinho da gravidez já começam a ser motivo de atenção, especialmente como prevenção. Então, vamos trabalhar de uma forma preventiva para que essas dores não venham a acontecer e a gravidez seja o mais tranquilo possível. Também tem a situação dos inchaços, né? Retenção de líquidos ao longo do processo gestacional e geralmente vai acontecer ali no período final, nos 3 últimos meses. E aí não tem aquele maridão ou aquela pessoa que possa cuidar da pessoa para fazer uma drenagem, especialmente nas partes mais inferiores do joelho para baixo. Então as massagens são muito importantes nesse período, estimulando de forma a drenar todo aquele líquido que está sendo acumulado. Então elas vão ser super importantes para conseguir drenar todo aquele excesso de líquido, para que ele possa circular adequadamente em todo o sistema linfático, para conseguir eliminar também as toxinas e também fazer a fluidez contínua daqueles líquidos. Então evita o inchaço e assim evita as famosas hipertensões e outros tipos de acometimentos também. E no terceiro trimestre também, o que vai acontecer de super importante, especialmente no último mês, o nascimento da criança. Então, quando ela está ainda virada com a cabeça para cima, e não igual a auriculoterapia, com o feto de cabeça para baixo, quando ela não tomou o rumo de saída, nós podemos estimular também com a auriculoterapia, para que aquela criança comece a se agitar um pouquinho mais e comece a ter a consciência de que ela precisa virar. E aí toda a preparação do parto também vai se dar e pode se dar através do tratamento auricular. Então, todos aqueles pontos que no começo nós deveríamos ter um cuidado um pouco a mais, no último trimestre eles vão ser mais utilizados justamente para gerar mais movimento, mais agitação na região do útero, para que aquela criança comece também a perceber que ela precisa desocupar o local, né? Para que talvez outro possa vir mais lá na frente, mas o inquilino já está na hora de sair.
Então ele toma essa consciência e a gente favorece também muito o parto, especialmente no último mês. A gente pode começar a estimular aqueles pontos que a gente deveria ter cuidado lá no início. Então o que nós devemos evitar em relação ao tratamento auricular para a gestante? Evitar no sentido, não no sentido de não usar, mas evitar no sentido de saber como conduzir. Então, como eu falei, todos os pontos podem ser utilizados. O que nós não podemos fazer, no primeiro trimestre especialmente, é utilizar os pontos na região uterina, como, por exemplo, utilização de eletroauriculoterapia. Poxa, aí é pedir para não dar certo o negócio, né? Colocação de agulhas na região uterina e eletroestimulação. Aí, meu filho, não tem útero que não se agite desse jeito. Então, e aí, o que evitar também? Sangria, especialmente na região uterina. Outra situação que nós não podemos, que nós devemos evitar é estímulos muito intensos na região, não só uterina, mas na região da lombar, na região da pelve, na região do quadril e todos os pontos correlacionados ao útero. Aí sim, esse tipo de processamento e de entendimento vai gerar muito mais segurança e muito mais clareza para o auriculoterapeuta. Quer dizer que eu posso utilizar todos os pontos. Posso utilizar o ponto do quadril? Pode. Posso utilizar o ponto da pelve? Pode. Posso utilizar o ponto da região uterina? Úteros, colo do útero, anexos do útero? Pode. Posso utilizar o ponto da região abdominal? Pode. Da região lombar? Pode. Então, todos os pontos você pode utilizar. O que não pode é utilizar com uma massagem super, hiper, ultra, mega forte naquela região. Ou utilizar muita moxa também na região uterina, na região do rim, que está logo ali abaixo, também não. Então, são coisas que nós devemos evitar a forma de utilização. Mas eu posso utilizar o ponto do útero? Todos os pontos você pode utilizar. Como é que você vai fazer isso? Utilizando estímulos mais suaves. Utiliza um cristal radiônico, por exemplo, que vai levar uma emissão vibracional para aquela região. Para o ponto em si, que vai estimular todo o sistema neural, toda a via dos meridianos de energia, todo o sistema endócrino para enviar via sanguínea, muito mais nutrição e energia sanguínea e energética mesmo para a região do útero. Então você não só pode, como deve, você já viu que pode acontecer com a negligência ao tratamento. Então deve estimular todos esses pontos de forma suave e tranquila. E nos outros pontos, por exemplo, a mãe está com uma dor de cabeça que não passa por nada, e você vê que é aquela dor super forte que gera estagnação, o que eu posso fazer? Posso fazer sangria na região do antitrago, que corresponde à região da cabeça? Pode. Posso utilizar a eletroestimulação? Pode. Só não vai colocar o ponto Shenmen para isso, né? Vai colocar outro ponto que seja um bom ponto analgésico também para melhorar essa condutividade. Por que não o Shenmen? Porque o Shenmen fica na fossa triangular. Então, não seria adequado porque todos os pontos que correspondem à região uterina estão naquela região também. Mas fora isso, você pode utilizar outros pontos de forma mais intensa para trabalhar outras situações que a mãe esteja passando que não estejam correlacionados com a formação embrionária. Excelente? Então é assim que a gente deve pensar. Então os pontos você deve utilizar todos, especialmente aqueles que vão trazer muito mais nutrição e muito mais influência em relação ao sangue. Então, por exemplo, o ponto de diafragma vai ser um excelente ponto para utilizar. E não precisa ir lá, não é o fato de ir lá e agulhar, fazer sangria, coisa do tipo. É a utilização de estímulos que vão te dar um resultado e que não precisam ser estimulados de forma muito intensa na orelha. Você não precisa ficar lá apertando a orelha da pessoa. Você não precisa recomendar que a mãe fique estimulando os pontos. Você não precisa recomendar que... Aliás, você não precisa utilizar estímulos muito fortes, como moxa, sangria e também a eletroauriculoterapia. Então nós vamos trabalhar todos os pontos que forem necessários de forma mais suave. Então o que mais seria interessante? Seguir essa ordem dos meses que eu falei para vocês em relação a cada mês vai ter uma influência maior sobre um determinado meridiano, sobre um determinado órgão. Então dar mais atenção para esses pontos ao longo do processo gestacional como um todo. Então toda mãe que fizer o tratamento vai ser muito bem-vinda. E isso gera muito mais conexão da mãe com a criança também.
E então o ponto do coração vai ser muito bem aceito também, o ponto do sistema endócrino, que é um excelente ponto para regular as descargas endócrinas da mãe e que vão fazer muito sentido ao longo da gestação também, o próprio ponto do sandial que nós falamos aqui. Então, pontos que têm uma função bastante ampla e que tragam um resultado favorável e harmônico para o corpo todo da mãe e o desenvolvimento da criança também. E aí nós direcionamos para onde nós queremos levar essa energia através de pontos na região uterina, nos anexos do útero, no colo do útero, na região da pelve, na bexiga, na região lombar. Então são os pontos que nós podemos estimular sem medo. Então trouxe aqui para vocês tudo aquilo o porquê que nós devemos trabalhar com a auriculoterapia na gestação e quais as consequências. As consequências de você não trabalhar são muito mais danosas do que a pessoa trabalhar e negligenciar esse tipo de conduta ou de tratamento. É literalmente um ato de não sensibilidade à futura mamãe, ao futuro bebê. Excelente? Então lembrando que nós estamos na semana na semana de aquecimento para a semana da auriculoterapia. Amanhã, por acaso, segunda-feira, dia 17, nós já começamos com a semana da auriculoterapia. Então compartilhe com pessoas que vocês acham que têm interesse em aprender mais sobre a auriculoterapia para conseguir eliminar as dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata. Nós estamos nesse grandioso projeto da Academia Auricular. Então eu espero que tenha feito muito sentido para vocês estarem aqui hoje e podem mandar suas perguntas a partir de agora, que nós somos todos ouvidos para respondê-las. A Jani tinha perguntado aqui, então a menstruação é uma desintoxicação? É um processo de desintoxicação, sim. Além de ser uma manifestação, uma expressão de uma possibilidade de vida não realizada, é um processo de desintoxicação, sim, mensalmente. Então, por isso que nós somos tão, pelo menos eu, sou tão contra a supressão da menstruação na mulher. Muitas vezes a mulher para ou escolhe parar de menstruar porque acha que aquilo é um processo danoso para ela, especialmente quando vem acompanhado de cólica, TPM, inchaço, dores nas costas e tudo mais que pode acontecer de complicado na gestação. Na gestação não, no período menstrual. Mas, se ela buscar técnicas que tragam alívio para ela, como a auriculoterapia, ela não vai precisar querer parar de menstruar. Então nós conseguimos fazer esse tipo de regulação e fazer com que o período menstrual volte ou comece a ser um processo normal na vida dela e não um transtorno e algo que ela sofre todos os meses. Então, para isso, ela não precisa parar de menstruar, não precisa ir contra a fisiologia e nem contra a natureza da mulher. Ela pode seguir no seu ritmo normal, mas sem as complicações que existiam antes. Então, sim, é também um processo de desintoxicação e que é muito interessante para a vida dela que assim aconteça. Excelente, Antônia, seja bem-vinda. Mirinha é o inquilino. Inquilino ou parasita intrauterino, também é um outro jargão que a gente usa. Coitadinho da criança. Jani, sofria muito com todos os problemas que tinha, era um castigo para mim. Não só para você, mas para tantas outras mulheres que sofrem com esse tipo de disfunção. As disfunções do período menstrual, especialmente as cólicas, são um transtorno. E aí, como eu falei, é um padrão que pode ser corrigido com a auriculoterapia de forma muito tranquila. Deveria ter conhecido a auriculoterapia antes, a Jani está falando, com certeza. Mas agora ainda há tempo. Há tempo, inclusive, de recuperar esses anos que ficaram sem a menstruação. Antônia, acabei de atender mais um casal e ela quer engravidar. Que fantástico. Bacana. Então a auriculoterapia serve para isso também. Pré, durante e pós-gestacional. A preparação da gestante para receber aquela vida, isso é o acolhimento e o ato de preparar o útero. E o útero e todo o ambiente interno da mulher, inclusive mental e emocional,
para receber aquela criança de forma mais intensa. E aí as situações se dão com muito mais facilidade. Então continua trabalhando, atendendo, utilizando especialmente os pontos que nós falamos hoje, especialmente da região uterina, mas observar também se o casal está alinhado em relação àquilo que eles querem como pais, né? Ou seja, qual vai ser a função do filho na vida deles, né? Se está sendo planejado de que forma. Então, ou se tá vindo para suprir alguma carência ou algum conflito, coisas desse tipo. Então, se for, aí a dificuldade em engravidar ela vai se tornar bastante evidente mesmo, porque o papel da criança para vir ao mundo não foi muito bem estabelecido. E quando os acordos não são muito bem estabelecidos, aí as complicações e dificuldades para a concepção acontecem. Ou se o pai ou a mãe estão tendo outras prioridades nesse momento, em detrimento de não querer inconscientemente trazer a vida da criança nesse período. Porque se assim for, mesmo que conscientemente eles queiram, mas de forma inconsciente eles entendem que talvez se a criança vir agora vai me atrapalhar na minha profissão, vai me atrapalhar nos meus projetos, vai me atrapalhar na minha relação de casal com a minha esposa. Então todos esses detalhes têm que ser observados também para entender qual é o papel daquela criança para eles nesse momento. Então é isso que a gente precisa entender e às vezes as dificuldades estão aí. E aí, com a auriculoterapia, a gente consegue também fazer esse tipo de alinhamento. Mirinha, e quem tem endometriose? Quem tem endometriose é mulher. Felizmente, o homem não tem, graças a Deus. Tô brincando, né? Mas assim, a endometriose ela vai surgir de conflitos correlacionados aos padrões comportamentais e emocionais das mulheres, né? Muitas vezes desvalorização do feminino, não aceitação, ou está passando por um processo, um período de trabalho muito intenso em que ela precisa ser mais homem que muito homem que tem lá no trabalho para dar conta e se impor como alguém mais forte, e aí ela deixa de lado o padrão de feminilidade dela para encarar um papel muito mais fora do padrão feminino. E aí a endometriose vai se justificar muito na vida dela. E uma outra causa muito comum de endometriose são os abusos no período da infância ou adolescência, tá bom? Que tá aí eles passam a ser um mecanismo arcaico de defesa de uma agressão que a mulher sofreu, especialmente em relação a todo esse contexto da sexualidade dela. Então a sexualidade foi ferida. Então o útero está mostrando que ainda carrega aquelas mágoas e que elas devem ser vistas, observadas e especialmente ressignificadas e tratadas para que ela possa superar esse tipo de situação. Então vai estar nesses dois caminhos, ou na mulher tendo que ser mais homem do que muito homem, ou dando conta dos papéis que não são dela, ou muito rígida, muito certa, muito inflexível, também vai gerar endometriose, ou esses padrões correlacionados às dificuldades de superação dos eventos abusivos, especialmente na infância e adolescência. E muitas vezes o fato em si, o ato em si, talvez não tenha acontecido, mas a percepção dela foi de alguma coisa que gerou uma determinada lembrança que aquilo gravou, e aí lá na frente a natureza vai mostrar que você tem que olhar para isso aqui que você não quer ver que aconteceu lá atrás, que está aí no inconsciente guardado, então estou te mostrando através da endometriose. E aí ela precisa sim observar esses padrões para superar tudo isso. Faz sentido, Mirinha? Conte-nos para nós. Bem-vindas aí as meninas que entraram agora, Keila, Hermes, Susi. Sejam bem-vindos. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, falem agora ou na próxima live. Lembrando que amanhã começa a nossa semana da auriculoterapia. Se você ainda não está inscrito, corre lá no link na bio do nosso Instagram, porque ainda dá tempo de você entrar e acompanhar todo o conteúdo maravilhoso que nós vamos ter ao longo dessa semana e trazendo muita clareza sobre a auriculoterapia para todas as pessoas que assim gostam e que estão a fim de aprender cada vez mais ou mergulhar mais fundo nesse universo e nas possibilidades que nós temos de eliminar as dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata. Maravilha? Antônia, fez sentido? Cadê a menina que perguntou? A Mirinha. Quem tem endometriose? Responde aí. Sim, fez muito sentido no caso da pessoa. Perfeito.
Então a gente traz esse tipo de clareza também e aí passa a trabalhar com resolver essas situações com a auriculoterapia, com as técnicas da auriculoterapia integrativa. Jani perguntando, e como a gente orienta uma paciente com esse quadro a olhar no passado? De que maneira ela deve olhar? Aí daria mais uma aula pra gente aqui, mas isso é um conteúdo mais, como é que fala? Mais aprofundado em relação àquilo que a auriculoterapia tem para entregar pra gente. Então nós vamos ter que olhar para o evento passado, fazer com que ela observe isso de forma consciente ou inconsciente, porque quando você começa a buscar, a questionar, a pessoa começa a se questionar também sobre os padrões que aconteceram. E ela mesma vai começar a te dar essas respostas. Porque mesmo que tenha sido um evento lá no passado, lá bem, sei lá, quando ela era menina, por exemplo, ela pode não lembrar daquele evento primário que aconteceu de forma consciente. Mas quando a gente começa a mexer nesse padrão, ela começa a observar que ao longo da vida dela houveram repetições de padrões ou situações as quais ela teve as mesmas emoções, o mesmo sentimento ou os mesmos episódios que aconteceram lá no passado. E aí ela começa a fazer esses links e associar esses padrões. Então, o evento que aconteceu, quando ele aconteceu e gerou uma memória desse tipo e uma traumatização, ele tende a se repetir de tempos em tempos. Então, quando ele vai se repetindo, é uma necessidade que o inconsciente dela está mostrando para ela, colocando ela em situações que vão fazer com que ela tenha a mesma sensação ou a repetição daqueles eventos que aconteceram, porque nessa situação, nesses momentos, vai ser o momento que ela vai ter a chance de olhar para aquilo e limpar toda essa memória, esse peso que ela vem carregando daquele evento primário. Então, assim que a gente consegue trazer esses sentimentos, esses pensamentos e lembranças à tona, e aí nós temos técnicas dentro da auriculoterapia que a gente utiliza para fazer as ressignificações disso tudo e livrar a pessoa dessas traumatizações. Entendeu? Antônia falando, minha irmã tem endometriose e é bem rígida. É bem esse padrão, sim. Tem um livro da Louise Hay, não li ainda, mas já gostei da indicação. Depois me manda lá no grupo pra gente lê-lo também. Mirinha, suas palavras descreveu bem a pessoa. Excelente, que bom. Mas é bem esse padrão, tá? Não foge. Antônia, que fala de todas as doenças e as mudanças de padrões. Ah, bacana, legal. Eita, fugiu aqui, peraí. Ó, o livro que a Antônia está indicando aí é um livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Para quem não leu, já corre lá e começa a observar todos esses padrões que a gente vem falando aí também. Porque devem ter uma fonte comum, né? Todos esses autores. Que mais, crianças? Jani, está no curso essas técnicas? Sim, está no curso. Está no curso, no nosso curso que começa, a semana da auriculoterapia começa amanhã, vai até o dia 21. E depois disso, para quem quiser seguir com a gente, aí vai entender que todas essas técnicas estão lá no nosso curso, sim. Professor, na semana da aurícula você vai falar sobre mioma? Não está programado, a não ser que você compareça na live e pergunte, aí eu posso falar. Nas lives e pergunte, aí eu posso falar. Jani, eu faço as meditações da Louise, mudou minha vida. Fantástico aí, ó, Jani dando depoimento sobre o livro já, sobre os conhecimentos da Louise Hay. Excelente. Certo, crianças, meninas e meninos. Muito bom estar aqui com vocês. Aproveitem, continuem aproveitando o domingo de vocês, porque amanhã começa nossas atividades intensas da semana da auriculoterapia. Então vamos lá para construir mais conteúdo para vocês. E para vocês que estão aqui, vamos seguindo nessa batida. Então um forte abraço para vocês, um excelente domingo, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.